Fala galera, tudo beleza? Então a aula de hoje é sobre decomposição de fatores primos. É a famosa fatoração que todo mundo diz, vamos fatorar. Então é basicamente isso, tá bom? Então, e o que quer dizer fatorar ou decompor? Então, imagine galera que você tem um número composto, certo? Todo número composto, ele pode ser colocado ou representado a partir de dois ou mais fatores primos em uma multiplicação, tá bom? Por exemplo, eu vou tomar aqui como exemplo, na verdade, um número bem simples para a gente poder entender como é que funciona um dispositivo prático para decompor ou então fatorar, tá certo? Então vamos lá, ó. 420 aqui vai ser meu primeiro número, tá bom? 420, para você fatorar ou decompor em números primos, você vai fazer da seguinte forma. Você vai passar uma linha, uma reta assim na vertical, tá certo? Em que desse lado você vai colocar os números que são primos, tá bom? Então, o primeiro número primo que você vai colocar aqui é aquele número primo que consegue dividir o 420, certo? Então dá para perceber que esse número daqui dá para ser dividido por 2, certo? Porque ele é um número par. Todo número que é par, aqueles que terminam em 0, 2, 4, 6 e 8, são números que são divisíveis por 2, tá bom? Então eu vou primeiro colocar aqui meu primeiro número primo aqui do lado, que seria o 2, tá? Então esse 2 aqui ele vai dividir o 420, certo? Aqui embaixo a gente vai colocar o resultado dessa divisão, ou seja, o meu quociente, certo? 420 dividido por 2, se a gente fizer de maneira bem rápida aqui, vai dar 210, não é isso? Então aqui a gente vai colocar o nosso resultado aqui dessa divisão entre esses dois números aqui, certo? Lucas, acaba aqui? Não, não acaba. A gente vai continuar dividindo esse número, certo? Então 210 dá pra gente também dividir por 2, tá bom? Então 210 dividido por 2, a gente vai colocar aqui 105. Perceba que logo abaixo do 2 que eu divido o 420, eu vou continuando e vou repetindo os fatores que são primos logo aqui do lado da minha direita, certo? Da nossa linha. Então o resultado aqui deu 105. Dá para dividir ainda por 2, gente? Não, não dá para dividir porque ele não é um número par, não é isso? Então, a gente tem que pensar aqui agora em um próximo número que seja número primo e que consiga dividir o 105, tá bom? Então, será que o 3 dá para dividir o 105? Lembra que se a gente somar os algarismos e der um número divisível por 3, ele também vai ser um número divisível por 3? Então, vamos fazer isso? 1 mais 0 mais 5 vai dar 6. 6 é divisível por 3? É sim, porque dá 2. Então 105 também é divisível por 3. Então vamos fazer aqui, ó. Vou colocar aqui o 3, tá bom? 105 dividido por 3 vai dar 35. Tá certo? Dá para dividir 35 por 3 ainda? Vamos usar agora o critério de divisibilidade de novo por 3. Se a gente somar esses dois algarismos aqui, ó, 3 mais 5 dá 8. 8 não divide, não é divisível por 3. Então quer dizer que a gente não vai utilizar mais o 3. Tá bom? Então qual seria o próximo número primo que a gente consegue dividir o 35? Seria o 5. Tá bom? 35 dividido por 5 vai dar 7. Certo? E para finalizar, não dá para dividir ainda por 5. A gente vai utilizar o 7 de novo. E aqui vai terminar em 1. Galera, quando nós terminamos aqui de decompor ele em todos esses números aqui de fatores primos, e aqui esse valorzinho daqui de todos os quocientes, certo? Termina em 1, quer dizer que a fatoração ou decomposição, ela acaba por aqui, tá certo? E como é que você vai expressar essa decomposição do 420? De maneira bem simples, ó. Você vai passar aqui um traço, certo? Logo aqui embaixo, e vai representar assim, ó. 2 vezes 2, vezes 3, vezes 5, vezes 7, tá bom? Esse daqui seria o resultado? Sim, mas nós vamos melhorar mais ainda. Nós vamos colocar em forma de potência. Ou seja, você tem aqui, ó, 2 elevado ao quadrado,
certo? Porque eu tenho dois fatores 2, eu tenho um fator que é 3, eu tenho um fator que é 5 e eu tenho um fator que é 7, tá bom? Então, essa daqui é a decomposição em fatores primos do 420. Essa é a decomposição total. Vamos tomar mais um exemplo aqui agora? 360. Então, no 360, a gente vai agir da mesma maneira que a gente agiu com o 420. A gente vai passar um tracinho daqui do lado, tá bom? Na nossa vertical. E vai começar a fatorar. Ah, Lucas, por que a gente não começa por 1? Todo mundo sabe que 1 não é um fator primo, tá bom? Então a gente vai sempre pensar no número 2, tá bom? Então vou colocar aqui o número 2 e vai ficar assim, ó, 360 dividido por 2. Dá quanto, galera? Não dá 180? Então vou colocar aqui, ó, 180. 180 dividido por 2, será que dá de novo? Dá porque ele é um número par, tá bom? Então aqui vai ficar 2 de novo. 180 dividido por 2 vai dar 90. Tá bom? Dá para dividir ainda por 2? Dá sim, não é isso? 90 dividido por 2 vai dar 45. Agora não dá mais para dividir por 2 porque ele deixou de ser um número par, não é isso? Agora nós temos um número ímpar. E a gente vai dividir ele por 3, certo? 45 dividido por 3 vai dar 15. 15 dividido por 3 ainda dá? Dá sim, não é isso? O resultado aqui vai dar 5, tá bom? Para terminar aqui, 5 dividido por 5 também vai dar 1. Vou passar aqui um traço e vou colocar aqui os fatores, certo? Eu vou colocar de forma mais direta agora, tá bom? Perceba, quantos fatores aqui de 2 eu tenho? Eu tenho 3 fatores, ou seja, seria o quê? 2 elevado ao cubo, certo? Vezes. Quantos fatores de 3 eu tenho aqui? Eu tenho 2, não é isso? Então seria 3 elevado ao quadrado. E para terminar, eu tenho um fator igual a 5. Tá bom? Então essa é a decomposição total do 360. Beleza? Então, antes de a gente terminar o vídeo, eu queria fazer algumas ponderações bem rápidas, certo? Lucas, eu poderia inverter alguma ordem? Por exemplo, começar do 7, colocar o 2? Não tem problema fazer isso, tá bom? Eu gosto de começar assim, porque aí eu não esqueço de nenhum número anterior. Mas se eu quisesse começar de valores mais altos, também não tem problema nenhum, vocês podem fazer dessa maneira, tá certo? Outra coisa que é muito importante é deixar os números muito bem alinhados aqui, tá bom? Que de forma organizada você consegue enxergar quais os números você consegue dividir um por um. Beleza? Galera, até o próximo vídeo. Um abraço. A gente se vê. Tchau.